Então, senhores, seguindo a audiência de instrução e julgamento. Nós já falamos do ato de defesa, contestação e pedido contraposto. Aí aproveitamos e tratamos da revelia. Ainda agora vamos tratar da instrução, né? da prova. O que nós temos que falar aqui sobre a prova? Como é que se desenvolve a instrução? Bom, as provas na lei do juizado estão previstas a partir do artigo 32. Artigo 32, ele me parece paradigmático. Artigo 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, a mesma previsão do artigo 369 lá do CPC, né? A tipicidade dos meios de provas, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Então, a primeira coisa que nós temos para falar é que, tanto quanto no CPC, também no juizado especial civil, todos os meios de provas são admitidos. Isso para espancar já de início algo que é comum se dizer que é um equívoco sem tamanho: não se admite perícia no juizado. Isso é um equívoco. Artigo 32. Todos os meios de provas são admissíveis. Perícia é um meio de prova. Então admite-se perícia, porque tem perícia que é muito simples, tem perícia que é complexa. O juizado trabalha com a simplicidade, ele refuta a complexidade. Logo, a perícia simples é admitida? É. E a perícia complexa, ela é admitida? Não. Então o que se proíbe no juizado? As perícias complexas. Perícia complexa é realmente vedada no juizado, mas não por conta da perícia. Andressa, eu estou falando exatamente disso, né? Não por conta da perícia, mas por conta da complexidade. A questão não está na perícia, a questão está na complexidade da prova, porque vigora no sistema dos juizados, artigo 2º, o princípio da simplicidade. Então, perícia é inadmitida? Não, de modo genérico, assim, amplo, não, é um equívoco. A perícia é admitida. Artigo 32. Todos os meios de provas é admitido. Perícia complexa. Em geral, mas a maioria das perícias são complexas, ok? Perícia complexa é vedada. Mas se tiver uma perícia simples, ela é permitida. Quer ver? Artigo 35. Parágrafo único. Já que nós já tratamos da perícia, adiantar. Eu trato disso geralmente adiante. Artigo 35, parágrafo único. No curso da audiência, porque se dá na audiência a instrução probatória, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, nada mudou, a prova é produzida no CPC mesmo, no processo civil, ou a requerimento, ou de ofício, poder instrutório do juiz. Então, até aqui não disse nada demais. Então, o juiz pode realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança. Então, uma pessoa da confiança do juiz pode realizar uma inspeção em coisa ou pessoa. O que é isso? Perícia. E essa pessoa vai relatar para o juiz informalmente o que verificar. O que é isso? É uma perícia informal, que não vai ter o laudo formal. É porque no juizado nós trabalhamos com o sistema da informalidade, da simplicidade. É um equívoco imaginar, como na prática se fala de modo geral, que a perícia é vedada no juizado. A lei não trata como sendo vedada, muito pelo contrário. O tempo todo a lei dá a entender que a perícia é admitida. O que não se admite, eu concordo, é a perícia complexa. Mas, professor, a maioria das perícias que eu vejo são complexas. Eu concordo. Mas o problema não está na perícia, o problema está na complexidade. O problema está na complexidade da causa. Não é uma causa simples, é uma causa complexa.
Se você tem que produzir uma perícia complexa, é porque a causa não é simples. Essa demanda não deveria estar no juizado. Essa demanda deveria estar na vara civil. Você escolheu mal o juizado. Por isso que o juiz não deixa produzir a perícia. Por isso que o juiz vai acabar com esse processo, provavelmente. Esse é o ponto. O problema não está na perícia. O problema está na complexidade. É possível se imaginar uma perícia simples. É plenamente possível se imaginar uma perícia simples. O juiz nomeia alguém de sua confiança. Sei lá. O juiz nomeia um mecânico de sua confiança para averiguar o problema de um carro. Que a discussão de um processo é se o serviço que uma mecânica, que uma PJ lá, que é uma mecânica, prestou, foi bem prestado ou não. O juiz, há anos e anos e anos, conserta o seu carro no mesmo lugar e confia no serviço lá. Ele pode nomear. Cara, vou te nomear aqui, você vê lá se o serviço é bem feito ou não, e informalmente me presta. A perícia é simples. Não é uma perícia complexa. Isso pode acontecer. Perícia simples. Relatar se o serviço foi bem feito ou não. Algo simples. Admite-se. É porque geralmente quando a gente fala em perícia, a gente acha que vai ter que ver se a rocha no meio da talude da Niemeyer vai cair. Não, aí é complexa, não vai para o juizado, naturalmente. Se tem risco de um prédio desabar ou não, uma perícia de engenharia, aí não vai para o juizado, naturalmente. Como se propôs muita demanda no juizado, risco de tabagismo, tem que fazer uma perícia mais complexa, não vai para o juizado. Mas eu volto a dizer, isso é muito importante que se diga, o problema não está na perícia, o problema está na complexidade. Bom, saindo da perícia, né, a gente acabou adiantando para a espécie de prova. Voltando para a teoria geral das provas ainda. No juizado, nós temos um procedimento distinto quanto ao deferimento e à produção das provas. Porque no CPC, como é que se dá? No CPC, nós temos esse procedimento de requerimento, deferimento, né, análise e produção da prova em momentos diferentes. Então, em geral, a parte pede, a lei até estimula, na petição inicial / na contestação, ou por petição, quando o juiz despacha para as partes se manifestarem em provas, o juiz vai deferir naquela decisão de organização e saneamento do artigo 357, e dali em diante ele vai designar a IJ, se for o caso, lá no procedimento comum, determinar a produção de prova pericial. Então, o momento em que as partes pedem que o juiz analisa se vai decidir ou não e que a prova vai ser deferida, se dão em momentos separados. Na lei do juizado, isso é parcialmente distinto. Na lei do juizado, esse momento é concentrado, como tudo é. Então, tanto o requerimento, quanto o deferimento, quanto a produção se dá no mesmo momento. Então, quer ver? O réu vira para o juiz e fala assim, excelência, eu queria... Está ali na audiência, né? O réu acabou de mostrar sua contestação. Acabou de apresentar a contestação. Começou a instrução. O réu falou, excelência, eu quero produzir prova testemunhal. Defiro. Cadê a testemunha? Eu não vou intimar. Se você quer produzir prova testemunhal, você trouxe a testemunha, né? Porque não tem como intimar a testemunha. É agora, a audiência é agora. Eu vou julgar hoje mesmo. A audiência de instrução e julgamento. A lei fala que eu tenho que julgar hoje mesmo. Então, se você quer produzir prova testemunhal, você trouxe ela, né? Veja como é que é a lógica da concentração. A parte pediu para produzir, a parte leva a testemunha sem nem saber se o juiz vai deixar ou não. Assim, em regra vai deixar, né? Mas o poder instrutório é do juiz, na verdade. A parte leva a prova sem nem saber se vai poder utilizar. Em tese, é isso. Então a parte pede para utilizar, o juiz defere e a parte produz a prova no mesmo momento. Então a concentração ela é tamanha no juizado que isso abrange inclusive
o próprio procedimento de produção da prova. Ok? Bom, e aí, veja, quanto às provas em espécie, agora sim, nós já adiantamos ali a prova pericial, mas veja, depoimento pessoal, normal. Escutam-se as partes, aí sai a outra parte, para se necessário for, tal. Quanto à prova testemunhal, nós temos uma regra especial, que é importante trazer. Artigo 34. Deixa eu trazer o 33 aqui, porque eu trouxe o 32. O 33 não está nada demais não, ele só diz que todas as provas são produzidas em audiência, ainda que não requeridas previamente, quer dizer, você requer na própria audiência, como eu mencionei ainda há pouco, né? Esse ainda que não requerida previamente quer dizer que você pode requerer previamente. Como é que você pode requerer previamente? Em regra, é o autor que requer previamente, né? Porque se o réu apresenta na própria audiência, o réu não vai ter requerido previamente, né? E aí o 34, que foi o que eu quero tratar com os senhores. O 34 ele trata dessa, de modo parcialmente distinto a testemunha, prova testemunhal. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte. Como é que é no CPC? Máximo de 10 para cada parte. Aqui diminui de 10 para 3. Então veja, nós temos uma simplificação, inclusive quanto à produção de prova. Quem se utiliza do juizado deve saber disso. É um procedimento sumaríssimo, mas diminui as garantias processuais, tanto do autor quanto do réu. Então, se você precisa ouvir 5, 6, 7 testemunhas para provar por ângulos distintos, para formar o convencimento do juiz, não se utilize do juizado. Tem uma restrição por lei. O máximo de testemunhas que cada um pode utilizar são 3. Porque se você precisa de 5 testemunhas para comprovar uma causa, porque a causa é complexa. A lógica é essa, entendeu? Então as testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à IJ levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se for requerido. O que é esse mediante esta, se for requerido? Imagine, a parte precisa de uma... A regra, portanto, é que a parte leve a sua testemunha. Mas e se a parte precisa de uma testemunha e a testemunha está se recusando a testemunhar, prestar o depoimento? Aí você vai ter que o juiz mandar lá e testemunhar sob juramento, né? E aí, se a parte está pedindo, você como outro povo, cara, vai lá, você viu o acidente, não vou não, vou dar um trabalho, não vou de modo nenhum. Não, vai, cara, por favor, não, por favor, nada, não vou, você que se vire, o problema é teu. Você fala, excelência, eu sei onde ele mora, sei quem é, eu estou pedindo para ele ir, tentei fazer minha parte, tentei poupar Vossa Excelência desse trabalho, mas sinto muito. Você vai ter que intimar. Ele não está vindo na boa, traz ele na marra. A questão é essa, entendeu? Então a lei tenta, tanto quanto possível, as próprias partes levam. O CPC acabou indo nessa onda também. O CPC autoriza que a parte informe para o juízo que ela mesma vai levar as testemunhas independentemente de intimação, para trazer uma otimização e deformalização ao processo de modo geral. Ok? Então, quanto à testemunha, é isso. Até o máximo de 3 por parte. Não depende de prévio arrolamento. E a condução coercitiva, a intimação, somente em caso de necessidade. E quanto à perícia, que era o outro tópico que nós tínhamos para tratar em separado em relação às provas, nós já tratamos, nós já mencionamos do artigo 35, parágrafo único, que indica o cabimento da perícia. O problema não é a perícia em si, é a perícia complexa, então o problema está na complexidade, que vai depor contra, que vai chocar com a simplicidade e a informalidade do juizado. Um último tópico que eu quero tratar com os senhores a respeito das provas nos juizados
E aqui, como a gente tinha combinado, a gente trata da Lei 9.099 de 95, que é o diploma base do microsistema dos juizados, de um modo geral, e quando necessário for, eu trago para os senhores alguma previsão específica que tenha na lei do GEF / lei do GEFP, né? E aí eu queria ver com os senhores uma previsão que consta da lei do GEF, artigo 11. Antes eu vou ver aqui o artigo 12. Artigo 12 muito rapidamente. Olha aqui, artigo 12 da lei do GEF, do Juizado Especial Federal. Lá não tem dúvida, ó. Perícia. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada que apresentará o laudo em até 5 dias antes da audiência. A perícia simplificada. É a mesma lógica no juizado especial civil. Admite-se perícia. O que não se admite é perícia complexa. Mas não era isso que eu queria tratar, não, que eu bati o olho lá. O que eu quero tratar é do artigo 11. Artigo 11, também da lei do GEF, que é a lei 10.259 de 2001, como os senhores a essa altura já sabem bem. Artigo 11. A entidade pública ré, porque no Juizado Especial Federal a ré é a União ou a autarquia federal, né? Sempre. A entidade pública ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a, a documentação, até a instalação, até o início da audiência de conciliação. O que é isso, hein, senhores? O que nós temos aqui de curioso, de detalhe para falar? Por que nós temos que tratar disso em separado? Qual é o detalhe desse dispositivo? Qual é a beleza desse dispositivo? Em geral, o que nós vimos lá em processo civil 1, procedimento comum, produzir prova, qual é a natureza jurídica do ato da parte em provar? É um ônus. Tanto que lá no artigo 373 do CPC, 373 do CPC, a gente fala em ônus probatório. Um dos tópicos da teoria geral das provas é o ônus da prova. Quem tem que provar. E nós vimos, a regra de ouro é quem alega tem que provar. A regra é essa, né? A inversão do ônus da prova. Os senhores já ouviram falar. É ônus. E o que é ônus? Ônus é uma conduta em seu próprio benefício, né? O ônus é o meio termo entre o dever e a faculdade, né? Ônus é uma conduta em tese facultativa que se você não adota, você sofre um prejuízo. Você sofre um prejuízo. Então você produz prova para que você tenha a chance de ganhar. Porque se você não produzir prova, você perde. Mas não é um dever. Ninguém é obrigado a produzir prova, em geral. Não é um dever. Ninguém faz porque é obrigado. Você faz porque você quer ganhar. Então, quem quer ganhar tem o ônus de produzir prova. Se defender. Recorrer. É um ônus. Se você não recorrer, perdeu. Preclusão, acabou o processo. Então, veja. Se você contestar, é um ônus. Se você não contestar, fica revel. Revelia, presunção de veracidade. Ônus é essa atitude que você adota em seu próprio benefício e se você não faz, você sofre um prejuízo processual. Ônus. Produzir prova é um ônus, em geral. Nesse artigo 11, nós temos uma inversão. No juizado especial fazendário, a União, o INSS, a autarquia federal, produz prova por obrigação. É um dever. E aí o legislador quis ser bem expresso, olha, a entidade pública ré deverá. É um dever. Então sai de ônus para dever. Então não é mero ônus, ela não faz só para ganhar, ela faz porque é um dever. Quer dizer, você imagina, um senhorzinho vai a juízo em face do INSS.
Ele tem que levar os comprovantes. Ele alega que ele é um segurado e que ele recolheu os últimos 35 anos. Imagina, o cara vai exigir que ele traga o comprovante dos últimos 35 vezes 12. Quanto é que dá isso? Mais de 700 meses. Me dá 700 comprovantes. Excelência, ele tem que comprovar. Quem alega tem que provar. Isso é lógico? Isso é razoável? Isso bate com o princípio da moralidade? O sistema do INSS não é informatizado? Não tem tudo lá bonitinho? Então, tudo o que a Fazenda, tudo o que a entidade pública tiver à disposição, ela tem o dever de fornecer. Não só no interesse dela. Olha ali, ó, a entidade pública ré, já te dou a palavra, Paulo, a entidade pública ré deverá fornecer ao juizado a documentação que disponha para o esclarecimento da causa. Não fala assim, que deve fornecer o que for favorável para ela ganhar. Então, em tese, assim, qual é o sentido desse artigo 11, a beleza dele? O INSS tem que pegar o que está no sistema sobre aquela parte e botar no processo. É um dever, não é um mero ônus. Isso decorre do princípio da moralidade, que é um princípio da administração pública como um todo, né? Moralidade pública. Então, é um belo dispositivo. É um belo dispositivo mesmo, que vale a pena a gente tratar aqui de modo bem separado. Veja como é que não é pouca coisa você mudar de ônus para dever. Veja como a palavra deverá não é pouca coisa mesmo. A lei, o legislador está obrigando a administração pública a levar para juízo tudo que ela disponha, mesmo que seja contrário aos seus interesses. É porque o interesse da administração nunca pode ser contrário aos administrados. Isso não é uma administração pública proba, né?